Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubening Felipe. Hoje nós vamos tratar aqui sobre terapia. Tá aqui Diego Francisco Rosti. Oi? Está também o nosso convidado, Erlan Charles, neuropsicanalista clínico, terapeuta cristão, especialista em terapia de casais na psicanálise, bacharel em teologia, especialista em psicanálise na oncologia, mestrando em psicanálise. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Erlan, e ter vindo aqui conversar conosco. Olá, boa noite. É um prazer e uma satisfação estar aqui. Começando, eu acho que muito interessante essa questão sobre descobrirmos e falarmos com o nosso povo a respeito da psicanálise, né? E o que o psicanalista, o neuropsicanalista, ele faz basicamente. O que de fato é a psicanálise? Ótima pergunta para ponto inicial. A psicanálise, ela é uma junção de duas palavras, psique, vem de mente, e análise. Por volta do ano de 1856, o Freud, aquele austríaco neurologista, ele inicia os seus estudos através de investigações, através do sofrimento psíquico do sujeito, e surgiu, portanto, aí a psicanálise, que é um método de abordagem investigativa do sujeito, do sofrimento, e isso por diante. Entendi. Então, o neuropsicanalista, ele não é uma profissão. A neuropsicanálise não é uma profissão. Ela é como se fosse uma ramificação dentro da graduação de psicologia. É basicamente isso. Essa pergunta ela é feita comumente porque ela é desconhecida por muitos. De fato, dentro da graduação de psicologia, há muitas abordagens, como, por exemplo, a Gestalt, o behaviorismo. O quê? A Gestalt O que é isso? é uma das abordagens dentro da psicologia que trata acerca do comportamento do ser humano. E dentro das abordagens, a psicanálise é uma delas. Há uma quantidade de carga horária, cerca de 120 horas aproximadamente, e quando há um estudo dentro da psicanálise, que é através das instituições, e muitas pessoas perguntam se ela é uma profissão, se não é. É bem verdade que ela é de caráter livre. A psicanálise não é uma graduação. O objetivo de Freud era que a psicanálise não fosse, de fato, reconhecida de uma forma que tivesse um ministério, uma regulamentação. Por quê? Porque ela trabalha com aquilo que é subjetivo. Para ser um psicanalista, por exemplo, dentro do artigo 5º da nossa Constituição, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aqui é um ponto que legaliza. Segundo, a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. Lá é registrado pelo Código 25.550 como uma profissão. Ou seja, a psicanálise ela é de caráter profissionalizante. E o segundo ponto é estar associada a uma sociedade, a uma escola psicanalítica, que no meu caso foi pela Sobraps. Aqui, esses 3 pontos me habilitam, me autoriza a clinicar, seja online ou fisicamente. Entendi. E aí, dentro desse fato aí da psicanálise, então, tomando como base aí a Constituição, dá esse pleno direito ao livre exercício, né? Mas dentro dessa questão das correntes, ou melhor, dentro dos fatores, porque a gente tem o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, e aí a gente tenta fazer uma distinção. E aí o
neuropsicanalista, eu já percebi que vem de duas junções, basicamente, neuro e psicanalista. O que é que está, de fato, associado a essas coisas? Tem a questão de tratar da neurologia também e da questão da psicanálise. Assim, basicamente, a diferença entre eles. Como surgiu essa É. junção? Ou a O que diferença? faz cada um deles? Quando olhamos para a área da saúde mental, nós olhamos para 3 profissionais, pelo menos. O psicanalista, que também ele é denominado de terapeuta, o psicólogo e o psiquiatra. É interessante trazer essa distinção pelo fato de muitas pessoas desconhecerem. O psicólogo é um profissional pós, no sentido de ter concluído uma graduação, são 5 anos de graduação. O psiquiatra, ele fez medicina e fez uma especialização em psiquiatria. Ele pode medicamentar, prescrever medicamentos, dar diagnóstico. O psicanalista, por sua vez, precisa de uma escola, uma instituição e se formar. E dentro desta formação, há o chamado tripé psicanalítico, que é a teoria, a análise pessoal e as supervisões. Durante a formação, estudo contínuo. Alguém já disse assim, a psicanálise ela é uma formação, a gente diz que sim, pelo fato de concluir aquela formação, porém ela é chamada de percurso, porque é um estudo contínuo. Por quê? Está tratando de um sujeito, de um ser humano, aquilo que é subjetivo, que a gente vai falar que é o inconsciente. A questão da neuropsicanálise, de fato, é uma nomenclatura contemporânea, pelo fato dos estudos vir a mostrar que o ser humano, para ser tratado, requer que olhe para ele como ser holístico. Como todo. Como um todo. Então, as neurociências, como é chamada, pelo fato dela ser interdisciplinar. Aí vem a neurociência, vem a neurobiologia, a neuroanatomia, a neurofisiologia, a neurociência comportamental, tudo visando o ser humano. E isto dentro da psicanálise, dentro do que a gente chama de sete analítico, isso é de grande eficácia. Então, foi aí que surgiu, pelo fato da junção dar certo. Olhar para um ser, às vezes ele está triste, está depressivo, mas dentro do sistema neurológico, houve ali uma falha nos neurotransmissores. E isso é muito importante. Então, o neuropsicanalista, ele trata o subjetivo do ser humano entrando na biologia neurológica dele. Quando se trata, sim. Porque quando olhamos para um ser humano, olhando para a psicanálise ela tem o campo de atuação, nada mais, nada menos do que o inconsciente. E o inconsciente ele é subjetivo. Freud ele cria 2 tópicas. A primeira tópica que ele cria é chamada de teoria estrutural e a teoria topográfica. A primeira é a questão que chama de consciente, pré-consciente e inconsciente. Quando olhamos para essas 3 instâncias psíquicas, o consciente é aquilo que nós estamos agora aqui pensando. O pré é como que a gente agora perguntasse qual foi a sua janta de ontem à noite. Está mais embaixo. Tá, para mim é difícil. Você não estava pensando agora. Que roupa eu fui trabalhar hoje mesmo? Você não estava pensando. Porém, eu lhe instiguei, perguntei, você trouxe à tona aquilo que estava no pré. Mas quando vai para o inconsciente, aí vem aquela analogia do iceberg. Qual a maior porcentagem que está ali? É que está submersa. Ela está submersa. Sim, sim. Ela é comparada ao inconsciente. Aí vem aí os traumas, os desejos inaceitáveis, as fobias, os medos. E isso está onde? Lá no inconsciente. E a psicanálise ela vai trabalhar com técnicas, porque o inconsciente ele se manifesta de N maneiras. E dentro da psicanálise tem ferramentas, técnicas para ter esse acesso. Ainda dentro dessa pergunta dele aí, não sei se ele não quer fazer alguma coisa, colocação, mas tem digamos assim, a prescrição de remédio também ou não? O
Psicanalista não, né? Não. Não. A psicanálise, ela não trabalha com a prescrição pelo fato de não ser Ser médico. médico. Só quem prescreve medicação é quem... Se o senhor tivesse prestado atenção, ele já tinha explicado isso. Mas o senhor não prestou atenção. E era... Foi. Ele falou logo no início que o psiquiatra ele faz a formação médica Lembrei. para depois fazer a especialização. O percurso das outras especialidades do subjetivismo, olha como eu estou falando bonito, Já aprendeu. não trata com a medicina, não tem a formação médica, tem uma formação acadêmica apenas, né? E regulamentada pelo regramento brasileiro, pelo CBO, não é isso? O artigo 5º O artigo 5º. está associado em uma escola, em uma instituição psicanalítica. Entendi. E aí, dentro do exercício do trabalho, quais ferramentas a gente pode destacar com relação ao exercício do psicanalista, do neuropsicanalista, de fato também? Tem alguma ferramenta basicamente específica que pode ser utilizada? Ou quais são as ferramentas utilizadas pelo psicanalista para poder trazer o inconsciente? É isso? Serrote, martelo, né? Depende, né? Se isso for seu trauma de infância, pode ser que isso venha à tona, né? Mas tem alguma? Tem muitas. Pelo fato de acontecer do campo de atuação ser o inconsciente, ele é subjetivo. Existe, eu lembrei agora, acerca da tópica estrutural que Freud cria, que é o id, ego e superego. O id, ele é comparado a um cavalo indomável. É a questão dos impulsos, aqueles desejos que, de forma desenfreada, é o id, do ponto de vista psicanalítico. O superego é o cavaleiro que está ali tentando dominar com a questão da moralidade, das leis, dos princípios. E o ego está ali mediano, porque quando há um conflito do id e o superego, há um conflito intrapsíquico que nós dizemos que dentro da psicanálise vai surgir as neuroses, que é o conflito entre o id e o superego de forma intrapsíquica. E isso são de forma subjetiva. Inconsciente. E as ferramentas para trabalhar, suponhamos que estivéssemos aqui agora em um set psicanalítico e você chegaria aqui e eu perguntaria qual a razão, motivo pelo qual você me procurou. Você iria trazer a sua queixa, seu sofrimento. E eu iria, a princípio, dizer que você precisa falar. É uma das ferramentas da psicanálise que é chamada de associação livre. É o paciente e cliente falar tudo que vier à sua mente, ainda que para ele não tenha sentido, para ele seja aleatório, mas para o profissional, o psicanalista, tudo vai ter um sentido. Entendi. Haverá coisas que ele vai falar inconscientemente. E o psicanalista, que vai surgir outra ferramenta e outra técnica, é a chamada atenção flutuante. Tudo que ele ouvir, tudo que ele ver, ele vai estar analisando, vai estar ouvindo. E haverá coisas que serão para o paciente-cliente sem sentido, mas para o profissional haverá sentido, até mesmo naquilo que ele não dizer, naquilo que não disser. No final de tudo, eu vou pedir o diagnóstico dele, porque desde que ele chegou aqui, ele observa a gente e anota, viu? E aí, dentro dessa questão, o psicanalista, ele é um terapeuta, né? E aí eu perguntaria, quem é criado com vó precisa de mais terapia do que quem não é criado? Ou isso não é uma verdade ou pode ser uma verdade? É interessante observar que há uma distinção entre terapeuta e psicanalista. Ainda que as nomenclaturas haja uma semelhança, porque terapeuta, psicoterapeuta, analista, psicanalista,
para muitos há uma similaridade. A psicanálise ela é subjetiva, ela é especial do ponto de vista freudiano, porque ela vai trabalhar com ferramentas distintas da terapia. O terapeuta, do ponto de vista, porque a expressão terapia vem de uma palavra grega, terapeia, quer dizer tratar, cuidar. Então, ele vai trabalhar no campo mais consciente, comportamental. Ele não vai usar ferramentas do ponto de vista freudiano. As ferramentas do ponto de vista freudiano são diagnósticas. E as ferramentas do consciente são terapêuticas. Essa pergunta, eu vou dizer o seguinte. A psicanálise ela trabalha com a hipótese diagnóstica psicanalítica. Quando trata de diagnóstico, é uma palavra que dentro da psicanálise não é usada, a não ser que haja a hipótese diagnóstica, que são expressões que a gente utiliza porque trabalhamos com 3 estruturas, chamada de neuroses, psicoses e a chamada de perversões. Então, dentro da ficha anamnética, o psicanalista ele vai trabalhar olhando para o sujeito do ponto de vista neurótico, psicótico e perverso. É bem verdade que o perverso ele não vai procurar o psicanalista. O psicótico vai ser trabalhado com a chamada psicoterapia de apoio. Mas diagnóstico, do ponto de vista da medicina, como um psiquiatra dá, a ponto de prescrever uma medicação, não. Entendi. Mas como a gente define o trabalho de se chegar a uma conclusão se uma pessoa é neurótica, psicótica ou perversa? A definição, o senhor escuta, o senhor escuta, o senhor faz a anamnese e, ao final, o senhor vai concluir se ele é neurótico, psicótico ou perverso. Essa definição já não seria um diagnóstico? Digamos que estejamos aqui agora, um paciente me procura. Criado com vó. Isso. E por que o senhor apontou para mim? Eu lembrei agora dessa pergunta e antes de eu responder essa questão, Sim. vamos trabalhar agora com outro conceito psicanalítico, é a chamada as fases psicossexuais. São cerca de 5. A fase tem expressões aqui que, para alguns, é desconhecida, até um pouco pejorativa, mas o sentido ponto psicanalítico é de grande relevância. A chamada fase oral, fase anal, fase fálica, fase da latência e fase genital. Do ponto de vista da psicanálise, trabalha olhando para essas 5 fases. De 0 a 1 ano, é a chamada fase oral. Tudo leva para a boca. O objeto erógeno para a criança é a boca, o seio da mãe. Por quê? É interessante que, olhando para... Aí vem a neurociência. A criança, dentro da placenta da sua mãe, ela estava com a sua boca preenchida com aquele líquido amniótico. E quando ela sai, a boca está vazia. Então, ela vai querer preencher. Então, quando a figura paterna, materna, desconhece isso, tudo ele quer levar para a boca. Então, há um significado aí. Então, no desenvolvimento dessa criança, aí se vem com a criação da avó, que a gente vê que há muitas e muitas questões pelo fato de que... Aí, né? Pelo fato dele ser criado com certos princípios, ensinamentos da avó. Porque dentro da psicanálise, a gente olha muito para certos mecanismos de defesa. E muitos dos casos, como, por exemplo, a avó foi criada de uma tal forma. E ela projeta isto no neto. Choque cultural, né? E o neto ele vai ter mais, digamos assim, liberdade na criação com a avó, porque está tendo... A gente chama de manha? Né, chamamos de manha, pelo fato de quê? Pelo fato da avó, aí vem, dentro da psicanálise, os mecanismos do ego, os mecanismos de defesa, eles acontecem de forma inconsciente. Então,
Às vezes está ali transmitindo certos comportamentos, padrões de comportamento, de forma inconsciente, e aquela criança ela está sendo desenvolvida. E isso, quando chega na fase adulta, dentro da psicanálise, nós vamos olhar para uma criança, ainda que tenha os seus 40, 50, 55 anos, dentro do set psicanalítico, é uma criança ali. Esse povo criado conversa mesmo. E aí, eu posso dizer que quando o senhor alcança essa conclusão, o senhor fez um diagnóstico da pessoa. Se, por exemplo, eu, criado com vó, chego para o senhor com essa problemática, eu sou levado ao senhor por alguém que percebeu esse problema, hipoteticamente, dessa imaturidade. E o senhor faz uma anamnese, e ao final o senhor chega à conclusão. A gente não pode dizer que o senhor fez um diagnóstico. É isso que eu estou tentando entender. Se o senhor pode ou não fazer um diagnóstico nesse sentido, não um diagnóstico biológico, de alguma intercorrência biológica que precisa ser corrigida por um medicamento, mas uma intercorrência subjetiva, inconsciente, que o senhor identificou e, portanto, nominou. Essa nominação seria um diagnóstico? Quando olhamos para essa pergunta, no caso de diagnóstico, dentro da psicanálise precisamos colocar uma hipótese. O senhor fala... Hipótese diagnóstica psicanalítica. Entendi. Trabalhando para esses 3 viés de estruturas clínicas, a neurose, psicose e perversão. Uma pessoa, por exemplo, que me procura com uma crise de ansiedade, ela tem crise de ansiedade, a queixa dela é crise de ansiedade. Nós trabalhamos com a entrevista, vamos ali saber qual é a queixa, ela vai dizer, eu estou com crise de ansiedade. O psicanalista, pelo fato dele não ser médico e não poder prescrever medicação, ele precisa, dentro da ética, perguntar se ela já foi a um psiquiatra. Entendi. E se ela disser que sim, está sendo medicamentada, a gente dá continuidade ao tratamento. Entendi. Qual o objetivo agora da psicanálise neste momento, já que a paciente, cliente está sendo agora, porque há uma necessidade do paciente passar pelo tratamento medicamentoso juntamente com a terapia. Entendi. E agora vamos trabalhar como? Qual a razão? Qual o gatilho desta crise de ansiedade? Sim, aproveitando, qual é os maiores gatilhos que o senhor tem percebido para essa geração ser tão ansiosa? A gente consegue definir alguma coisa mais ou menos? Ou tem uma hipótese do que causa muito essa ansiedade? Porque aí dentro do que eu estou percebendo, a terapia aí, eu vou usar o termo terapeuta, me permita. O terapeuta vai analisar e vai tratar, porque eu acho que o remédio, ele trata muito a dependência química, né? E que, na verdade, umas pessoas, eu acho que não depende muito da questão, é meu pensamento, desses remédios que vai criar uma dependência que muitas vezes não vai realmente, de fato, surtir um efeito tão esperado, porque cada pessoa reage de uma forma, né? Eu estou até parecendo, estou discordando dos estudos aí, não sei se os estudos comprovam de fato isso nessa questão desse remédio, né? Mas aí eu acho que a conversa talvez seja um elemento muito forte para poder resgatar, para trazer a pessoa para um ponto que ele basicamente saiu, né? Porque houve perda de algum elemento ou não. Mas isso aí é outra pergunta. E aí, quais são os maiores fatores que causam essa ansiedade a gente consegue definir? Quando olhamos para essa temática, ansiedade, vale destacar do ponto de vista... Antes do senhor continuar, doutor, o senhor pode definir, para deixar claro, o que é ansiedade exatamente? Porque se perguntar a qualquer pessoa, cada um vai dar a sua definição. E todo mundo talvez, ansioso. E talvez ninguém acerte. O que seria ansiedade, doutor? Quando olhamos para a ansiedade do ponto de vista biológico, ela é saudável. Exemplo, bem simples. Eu estava ansioso para chegar aqui hoje. Estava ansioso. E a gente aqui fala normalmente agitado, mas o doutor já contaminou a gente, Alan. E a gente está falando assim, está percebendo? Sim, doutor. Quando olhamos para a ansiedade nesse ponto de vista, eu estava ansioso para chegar em casa depois de um dia de trabalho. No campo biológico da normalidade, todo ser humano tem. E precisa, né? E precisa. Isso faz parte. A ansiedade no sentido biológico. Eu concluí uma prova, estou ansioso para o resultado, no campo da normalidade. Quando chega no campo da
patologia, no sentido agora nocivo, é quando está roubando a minha qualidade de vida. Por exemplo, porque hoje é chamada de TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno porque já está roubando a qualidade de vida do indivíduo, do sujeito. Aí surge a insônia, a falta de apetite, o dia dela, o medo exacerbado, porque a ansiedade estará voltada para o amanhã. Uma preocupação exagerada. Uma preocupação exagerada com o que está por vir. Por vir, exatamente. E que não tem certeza se vai acontecer ou não, né? Ela está com medo, ela está com insônia, ela está com sudorese, ou seja, está vindo coisas anormais no cotidiano dela. Uma definição simples. Quer saber o que é ansiedade? É uma preocupação com o que está por vir. Excessiva. Quando é excessivo, aí tem que se preocupar. Mas quer descobrir o que é ansiedade? É a preocupação que está por vir. O que é bom, mas não quando é excesso. É isso, doutor? Exatamente. Por favor. E há muitos sintomas. E quando esses sintomas perduram por muito tempo, é um alerta. Evolui? É um alerta. E esse tal, que é a ansiedade, ela está... O Brasil, a América do Sul, está no topo. O Brasil, a ansiedade, num sentido patológico. Por quê? Há muitos fatores. Ambiental, biológico, o contexto que ela convive, crianças. A rede social será que colabora muito, doutor? Como? A rede social será que colabora muito? Ah, sem sombra de dúvida. As crianças estão hoje falando, estou com ansiedade, estou com ansiedade. O contexto também influencia. Não é banalização não, isso não? Também. Muitos estão banalizando. Então, isso é um alerta. Quando rouba a qualidade de vida, porque do ponto de vista psicanalítico, quando a gente chama de a neurose de angústia, porque lembrando que a neurose é um conflito intrapsíquico do id querendo, e o superego dizendo não pode, não. Então, esse conflito intrapsíquico surge as neuroses. Então, dentro do campo psicanalítico, com o paciente, ele, de acordo com o tempo, porque psicanálise é análise, é investigação. Então, vamos ver o que foi que ocasionou. Entendi. E aí, a rede social, respondendo a pergunta dele, seria talvez a principal hoje, a principal estalo, é estalo que se diz, é gatilho. Para a ansiedade das pessoas, sobretudo os mais jovens. Porque, aparentemente, a observação que eu tenho, doutor, observação de leigo, só de curioso mesmo, é que as pessoas olham nas redes sociais, aquelas pessoas divulgando sempre as melhores fases e situações de suas vidas, e eu do lado de cá fico ansioso por querer alcançar aquilo, ou estressado porque eu não tenho meios para alcançar aquilo. Será que essa é a dinâmica que acontece nas redes sociais para que eu fique ansioso ou estressado? Será? É um dos fatores. Exemplo, um adolescente, olhando agora para o ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro, o lobo pré-frontal, é a região do amadurecimento. E há muitos adolescentes que ainda estão nessa fase, embora hoje, com a pós-modernidade, a tecnologia aí desenfreada, eles estão em um contexto onde nossos pais não estavam. Então, eles estão com conhecimento precoce, porque há uma diferença de conhecimento e de informação. Já tem muita informação e pouco conhecimento. Exatamente. Então, isso ocasiona querer ter uma vida fictícia, uma vida de hipocrisia, porque a tela, as redes sociais proporcionam isso, um ponto de vista negativo para muitos. Ter uma vida
de, de, de certo nível de vida, querendo ter uma vida de abundância sem ter. Porém, os pais também influenciam no fato do preparo, porque um teórico chamado de Donald Winnicott, ele disse que as crianças, os filhos, é quem ensina os pais a serem pais de fato. E hoje os pais estão um pouco para trás com relação às informações, pelo contexto que eles estavam, e hoje as crianças que estão bem evoluídas no ponto de vista da tecnologia, mas está sendo prejudicada pela falta da maturidade. Entendi. Faz todo sentido. Tá. Quem precisa da psicanálise? Todo ser humano. Até o psicanalista. Dentro da formação, há uma necessidade da chamada análise pessoal. A gente passa por análises. E a análise dói, machuca, porque está falando de aquilo que vai trazer à tona aquilo que muitas das vezes é como que, suponhamos que você tivesse medo de ir naquele porão da sua casa. Suponhamos que aquele porão é o seu inconsciente. E o profissional, o psicanalista, ele vai dizer, não tenha medo, eu irei com você. Vamos lá e sairemos juntos. Porque o papel, a função do psicanalista, a gente chama dos selfies. É fazer ele entender aquilo que ele não entende. É trazer para o consciente e o inconsciente. Isso trabalha. O conhecimento pessoal. Isso trabalha, isso dói. Então, juntamente com o profissional, isso vai amenizar. Faz sentido. E ele perguntou se até os profissionais precisam de outros profissionais. Eu presumo que se não, deveria, porque imagina, toda vez aquela carga, doutor, né? Aquele monte de... Queira que não, fica uma carga com o profissional também, né? Carga pesada. Eu não sei. É porque eu fico pensando, se fosse eu, criado com vó, mole que só, recebendo essa carga direto, talvez eu precisasse de ajuda depois. Todos os problemas, tantas coisas difíceis porque as outras pessoas passam, em que descarregam no terapeuta. Não sei se vocês têm, se os senhores têm algum mecanismo de defesa contra isso. De fuga. De fuga não, né? Que aí só criado com vó foge das coisas. Uma resseguradora, né? Resseguradora. Dentro do set psicanalítico, é inevitável os pacientes eles trazerem consigo sofrimento. A gente chama de transferência. No sentido positivo e no sentido negativo ou neutro. A transferência é quando ele transfere para o profissional sentimentos paternos. No sentido bom, que é o amor, o carinho. No sentido ruim, a raiva, o ódio. Quando há essa transferência do paciente para o profissional, isso haverá eficácia, é bom, é positivo dentro do set psicanalítico. Agora, caberá ao profissional ele investigar o porquê dessa transferência, qual o sentido. Um exemplo, uma certa vez a paciente ela disse para o profissional, durante a sessão ela disse, que vontade de dar um beijo na tua boca. E aquilo, para alguém que não seja um profissional, ele vai ignorar, ele vai pensar coisas. Para o profissional, por quê? Tem alguma coisa aí. Qual o sentido? E durante as sessões que pode perdurar, trabalhar com a psicanálise é trabalhar com o inconsciente. Trabalhar com o inconsciente é trabalhar com um período não trabalhar com um período pré-determinado. Não sabemos quanto tempo vai durar. E ali ele descobriu que na infância dela, o pai tinha o hábito de beijar na boca dela. Aquele costume de pai para com a filha. E ali ela transferiu um sentimento paterno. Entendi. Da infância, né? Da infância. Agora, o perigo é do profissional com relação, que é a chamada contratransferência. Por isso que há uma necessidade de uma análise pessoal contínua para que haja esse trabalho, porque dentro de um tratamento
sempre haverá esse perigo Entendi. da contratransferência. A transferência, ela é eficaz. A contratransferência que é É perigosa. prejudicial. Eu lembrei no caso do colega que ele estava fazendo terapia não, sessões lá com uma psicóloga, e ele disse que teve que interromper a sessão porque estava Se a apaixonando. tendência era passar da esfera que estava realmente profissional, devido sei lá, o estado da conversa lá, da questão, não sei como é que o psicólogo de fato da psicóloga tratava lá com ele, mas ele chegou a falar isso, né? Então o profissional ele tem que estar muito atento também a essa questão para não realmente, não, como foi a colocação, não absorver a carga, a transferência de carga, né? Aí dita aí pelo profissional para poder fazer a delimitação do que precisa, né? E aí é muito interessante porque todas as pessoas precisam de terapia, umas mais, outras menos, a depender da situação, e que sempre vai remeter geralmente a algo que foi passado, né? Algum trauma, alguma Da coisa infância. da infância, né? Isso vem à tona com o inconsciente depois. Mas aí, dentro desse ponto, qual seria o maior objetivo de vida segundo a base? Eu estou falando aqui basicamente do psicanalista, mas a questão dentro de terapia, eu acho que, já que a sua pessoa também aí é um especialista nessa área de terapia, né, de casais, e eu acho que qual o objetivo de vida, a gente pode perguntar segundo a visão do psicanalista ou também segundo a visão do terapeuta propriamente dito assim, né? Tem algum objetivo de vida que a gente pode dizer para isso melhorar para a nossa sociedade ou não? Na visão Eu não entendi. Entendi a qual o pergunta. maior objetivo de vida segundo a visão do psicoterapeuta ou do psicanalista, de Sim, fato, entendeu? isso. Porque aí, qual seria o sentido da vida para as pessoas? Porque talvez isso ajude a pessoa a não precisar muito de terapia, né? Ou não absorver essas coisas da ansiedade. Porque se você sabe o seu objetivo de vida, teoricamente, na visão de um profissional que consegue examinar, consegue não trazer o diagnóstico, né? Porque não pode trazer basicamente A hipótese, ele pode. mas a hipótese, né? Então, qual seria o maior objetivo de vida das pessoas? Qual deveria ser, segundo a visão de um psicanalista? A gente consegue definir isso mais ou menos, ou dar um panorama, não? Como olhando para o ser humano, aquele olhar holístico, porque o ser humano é um ser bio, psico, sócio, mas também espiritual. E o ser humano, se ele bem soubesse da importância que há na sua área psíquica, a sua mente, ele iria dar mais valor. Por quê? Porque é comprovado que antes de você falar, antes de você agir, você pensa. E dentro da psicanálise, os comportamentos, muitos deles, do ponto de vista psicanalítico, alguns deles não agem pelo fato da pessoa, do chamado ego, que está ali mediando, reprovar. Então, certos atos reprováveis, a sociedade vai reprovar olhando para aquele sujeito dizendo que ele está normal. Então, quando há o conhecimento desse campo subjetivo, mais real, se eu posso dizer assim, seria o maior objetivo de todo ser humano. É ter o autoconhecimento. É procurar alguém que o ajude no sentido do porquê dele pensar, dele agir desta forma. Porque o ser humano, ele não é apenas o soma, este corpo. Ele é muito mais. E tem pessoas que desconhecem do poder da sua mente, o seu pensamento. E hoje vivemos em uma sociedade adoecida. Sim. E a indústria farmacêutica, ela está ganhando muito em cima. Há muitas pessoas que estão, nós chamamos de adictas, estão viciadas, dependentes de medicamentos. E uma certa feita eu ouvi e vi um psiquiatra dizendo que, Eu vou vender minhas ações da farmacêutica, doutor. infelizmente, muitos profissionais, colegas dele, acham melhor Passar o remédio. medicamentar. É. E ali poderia ser tratado através de uma terapia, algo menos do que a medicação. Então, o principal objetivo do terapeuta, Do ser humano é conhecer conhecer-se a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Conheça assim mesmo. E aí você sabe as suas deficiências e aí você Suas termina
limitações e aí procura um especialista ou procura o profissional que realmente pode ajudar, né, de uma forma que ele desenvolva aquilo ali. Porque, na verdade, a gente parte do princípio, assim, observando, que às vezes a gente acha que terapia ela é frescura. Por quê? Porque antigamente não tinha isso, né? Não é verdade? Na época dos meus avós não tinha terapia, não. A terapia era uma enxada lá para poder limpar lá e fazer a capinação dele lá na agricultura, né? E aí a gente para e pensa, pô, será que terapia é uma coisa das classes dominantes? A gente pode pensar dessa forma ou não? Eu tô entrando num questionamento aqui dentro do próprio profissional, né? Que aí precisa trabalhar e realmente, de fato, dentro do que ele aprendeu e desenvolveu, e a gente pode concluir, de fato, é ou não é, ou é um pouco verdade, não é? Que a gente pode definir isso aí? Quando olhamos para a história do movimento psicanalítico, Freud, ele não tinha o pensamento de a psicanálise ser restrita apenas a uma classe de elite. Porque o sujeito, como a gente disse, o sujeito sofredor, porque há uma distinção entre transtorno mental e doença mental, sofrimento psíquico. E tem pessoas que têm este sofrimento, têm esse transtorno, e pela condição financeira, a acessibilidade aos profissionais, elas padecem. E a psicanálise ela é para todos. Porém, ainda há um tabu. Há um tabu. E esse tabu precisa ser quebrado, derrubado. Pois a terapia, a psicoterapia, a psicanálise é para todos. Todos, independentemente. Criança, adolescente, adulto, até idoso. Eu conheço uma pessoa idosa que passou por um período de perdas sequenciais. Há 2 anos seguidos, 3 anos seguidos. Perda de pessoas muito próximas. E ela já é idosa. E ela ficou reclusa, presa dentro de casa. Que eu acho que é um sintoma. Não queria sair para nada, nem participar dos eventos de família, nem na casa dela e nem frequentar a casa dos outros chegados dela. Uma neta teve a seguinte ideia: vamos convencer ela a ir numa psicóloga ou num profissional. Obviamente, ela não quis ir por um bom tempo. Aquilo que o senhor fala sobre o sofrimento do interior foi tão chocante nela que chegou no momento que ela mesma pediu: deixa eu ir. Deixa eu ir. E essa senhora foi. Essa senhora é outra. Ela participa dos eventos da família. Ela pede os eventos da família. Ela anda para os lugares para os quais não queria ir, porque esses outros lugares eram associados a essas pessoas queridas que ela perdeu. E ela agora vai. E ela recebeu alta nesse aspecto. Então, o antigo precisou dessa frescura. E essa frescura deu certo. Eu fui testemunha ocular. Uma outra coisa que eu queria mencionar aqui, doutor, sabe como era feita as cirurgias antigamente? Ali na década de 30, 20, 30. Tinha anestesia? Uma garapa assim, ó. Toma aí, nego velho. E aguenta aí a faca. Beleza? Esse cara hoje poderia dizer: ó, pai, vai dormir, que frescura. Agora tem anestesia, para quê? Que frescura. Na minha época era lapada. Aí, depois que eu ficava meio grogue, vinha a faca. Eu que aguentasse. Agora o nego velho quer dormir. Frescura. Tem que tomar acordado. Pois é. Então a gente tem que ter cuidado com o fato do desconhecido ser considerado frescura. Eu entendo que, por exemplo, palmada é um erro. Eita. Eu vou dar o meu parecer. Ela se encaixa na comparação da cirurgia sem anestesia. Os pais de antigamente não tinham esse conhecimento de hoje, que, por exemplo, Eduardo Moreira, que escreveu um livro sobre como domar cavalos e demonstrou como fazer isso com criança, o reforço positivo. Os pais antigamente não tinham essa anestesia.
E funcionava, parece que funcionou, porque comigo, eu acho que funcionou comigo. E hoje pode existir educação sem palmada, mas a gente não tem que condenar as pessoas que fazem educação com palmada, porque o desconhecimento chegou até ele. Esse é o meu parecer, sabe, doutor? É isso. Então, chamar alguma coisa de frescura por desconhecimento, a gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que é uma boa colocação aí, né? Porque, na verdade, você vai vendo a evolução das coisas, né? Porque aí dentro da fala o que ele falou, hoje a sociedade não aceita, por exemplo, a questão do ato de machucar a criança. Porque, querendo ou não, a palmada, basicamente, depende. O cara não vai dar uma palmada para não doer, né? Então vai criar alguma lesão ali, né? Já viu dar palmada para não doer? Aí não é uma palmada, né? Mas a sociedade já tem algumas práticas que elas não aceitam mais, né? E aí, hoje você, por entendimento, você ter outros métodos que podem ser utilizados, e no final das contas, a correção vai ser aplicada, né? E aí é o xixi da questão, é como eu chego à resolução do problema, né? Porque aí você vê também uma geração que me parece, às vezes, uma geração que parece ser mais geleia devido a alguns problemas aí. Não sei se essa colocação dentro da visão do É o do que o pessoal profissional. chama de Nutella, né? É, Eu estou percebendo que o senhor está fazendo a anamnese da gente. E quando o senhor quiser interromper, o senhor fica à mande, viu? vontade. A gente vai colocar algumas colocações aqui e isso não é uma verdade, né? Isso são observações, ponto de vista, e que pode ser, de qualquer forma, aí, na visão do profissional, que tem um vasto conhecimento aí, Não vai ofender a gente, não. Mas a gente quer uma somos iletrados e a gente quer aprender. uma experiência aí. E aí você vê que, às vezes, muito momento é mais interessante para isso. No caso da criança, né? Você tem um método de punição, queira que não, porque se você permite um equipamento eletrônico e você coloca um horário ali, teoricamente é uma punição se ele descumprir alguma coisa. Ó, se você descumprir hoje, se você tinha direito a 2 horas, você só vai ter 1 hora. É uma punição. O reforço positivo, acho que o que eu quis falar é que se ele fizer algo, vai receber algo... Uma recompensa. Uma recompensa, né? Então, existem fatores que você vai conseguir trazer o indivíduo, né? Porque aí a geração ela é mais para pensar. E, na verdade, aí parece um contraste com a geração geleia, né? Porque os nossos idosos, me parece que a maioria tem mais vigor em certas coisas de que essa geração hoje, porque qualquer coisa já se aborrece, né? Uma geração mais mimizenta, né? Essa questão aí dos meninos ser mais mimizentos é porque nós somos a geração. Qual é a geração que a gente é mesmo? Acho que é a geração Z, né? Nós somos geração milenial, não. Nós somos mileniais, essa agora é a geração. Eu estou me afastando, o meu está indo embora. Tá, não. Tá tranquilo. E aí, parece que a geração dura passou para uma geração, educou com menos pressão a geração da gente, que a gente educou com menos pressão ainda a geração posterior, e essa geração posterior não aguenta uma ordem. Porque uma ordem é autoritarismo, é seu nazista, seu fascista, você está mandando em mim, que sociedade nós estamos, né? Né, doutor? Pode ficar à vontade aí, viu? Porque assim, eu acho que um dos maiores problemas é a gente enxergar o mundo conforme a nossa própria retina, né? E eu acho que isso entra dentro da questão de terapia, já que a sua pessoa também é especialista também nessa área de terapia aí de casais, né? E também na oncologia, né? Oncologia são pessoas com câncer, né? Pessoas que estão num estado aí bem delicado, né? E aí, às vezes, de ver o mundo com a sua própria retina, da questão do casal, porque tem os viés masculino e o viés feminino, né? A gente consegue tratar alguma diferença entre esses dois? Peraí, deixa eu organizar as ideias. Eu acho que o doutor está recebendo tanta pergunta que a gente já entrou na casagem. A pergunta anterior era o que está acontecendo com essa geração? Nós estamos vacilando na dureza da educação, é isso? Diante desse ponto, eu estava lembrando na época da minha infância, onde eu precisava tirar a gente chama de tabica de goiaba. Vá tirar uma tabica, né? E eu mesmo era fustigado com ela. Você tira, você ajeita, você apanha. Ai. Hoje vem as leis, vem o contexto.
aqui nós estamos fazendo apologia a surrar a criança ou tampouco maltratá-la. Quando se trata de educação, é interessante olhar que, de fato, a geração ela está mudando. Mães que são precocemente mães, relação sexual antes do momento certo, pais que não se responsabilizam, terceirizando a responsabilidade da criança. Então, esta criança, como Freud diz, de 0 a 7 anos, a sua personalidade está sendo formada. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela sente, aquilo ali vai fazer parte da sua vida. Então, tem crianças que... Porque a gente diz que o primeiro trauma do ser humano é chamado o trauma primário, é quando ela nasce. Imagine ela dentro da placenta da sua mãe, naquele momento ali, bem confortável. Quando ela sai, ela chora, né? Que é o período pré-verbal. Ela não fala, então ela chora. O momento ali, a gente diz, é o primeiro trauma primário. Então, no decorrer da sua vida, a sua personalidade está sendo formada e muitos dos fatos que ocorrem hoje é a questão da criação. Um lar saudável é muito importante para uma criança. Pais que grita, briga, até bate. Então, isso vai formando a personalidade daquela criança. E hoje é chamada a geração líquida, né, de Bauman. Salvo engano, há uma geração onde, de fato, as crianças não querem submeter-se. A duração em empresas é pouca. Antigamente, usava a camisa da empresa, passava décadas naquela empresa. Hoje, entra, passa um tempo, sai, vai para outra. E isso é o contexto de hoje. Se eu, salvo engano, a geração Z está muito moderna. A criação, de fato, está diferente. Há uma necessidade da mãe, ela trabalhar fora, o pai trabalhar fora, a criança ficar com alguém. A criação que deveria ser dos pais está sendo terceirizada por uma necessidade, e isso vai influenciar. E com a tela do celular, que também é outro ponto. Então, tudo isso, a criança ela está tendo a informação que ela, levando uma tapa, coisa desse tipo, ela pode denunciar. E isso está sendo prejudicial pelo fato do contexto no qual estamos vivendo. E isso está fazendo surgir essa geração famosa chamada, como é mesmo? Geração Nutella, geração Geleia. Que não aguenta um dedo apontado para ela, que isso é considerado fascismo. Uma colocação aí para fechar esse assunto, porque eu parti para outro assunto, não foi? Mas, na verdade, eu não ia fechar a pergunta, porque, na verdade, ele não entrou, né? Eu esperei ele entrar, de fato, mas foi bom que você... A questão é que ele é educado. Ele espera a terminar para ele entrar. Só que a gente não terminava. Mas a questão não é ser educado, não. É a questão de ficar à vontade, realmente, de pontuar. A coisa fica tranquila. Não tem... Eu digo até para ele que a gente não tem muito essa de formalidade. Eu estou bem à vontade. Pois é. Tranquilo. Ele fica à vontade educadamente. Aí ele fica parado. Os outros, não. Fica parado lá, né? Esperando você terminar. Vai parando, né? E a gente pergunta, por que as pessoas que não cuidam do seu emocional tendem a acumular sentimentos ruins? A gente consegue? Dentro da saúde mental, a saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não trata simplesmente de ausência de doença, mas sim de um bem-estar, quer seja físico, mental, emocional e até mesmo social. E dentro das características de uma pessoa que tem saúde mental, ela saber lidar com as suas próprias emoções. Emoções, quer sejam agradáveis ou até mesmo mais desagradáveis, como a tristeza, uma frustração, uma rejeição. E tem pessoas que, pelo ponto de vista físico, biológico, a criação dela, ela não sabe lidar com essas emoções. Ouvir um não. Então, isso faz parte do que, dentro da inteligência emocional, faz parte do autoconhecimento emocional. Saber lidar com isto. E tem pessoas que não sabem lidar com o não, com a rejeição, com a perda. Então, isto vai somando. E hoje há muitas chamadas doenças psicossomáticas. São doenças de origem emocional
que são manifestadas no corpo através de sintomas, a crise da ansiedade e outras e mais. Então, pessoas que não sabem lidar com as emoções é uma pessoa que precisa de ajuda. E isso, eu digo assim, alguém tem um problema de visão, procura um oftalmologista, coração, cardiologista, etc. Então, com o trato das emoções, da mente, há um tabu. E isso, espero que quebre. Exatamente. Doutor, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de identificar, de compreender, de gerenciar suas próprias emoções. Os conselhos das emoções são sempre ruins. Como? Os conselhos das emoções. As emoções são mais conselheiras, como disse alguém. É interessante que o ser humano, o chamado sistema límbico, é a parte mais emocional do ser humano. Eita, doutor, traduza para a gente o que é sistema límbico. Hoje em dia, a neurociência, os estudos, vêm trabalhando com relação ao chamado cérebro trino. É o cérebro reptiliano, que é a questão dos impulsos do ser humano. O chamado neocórtex, que é a parte da razão do ser humano, e o sistema límbico é a parte das emoções. Então, as emoções, quando alguém é levado pelas emoções, as emoções, às vezes, levam para momentos de engano. Então, trabalhar a razão, porque o ser humano é um ser racional, né? Como dizia um filósofo, penso, logo existo. Entendi. E aí eu volto para aquele ponto, acho que a gente deu um fechamento nessa questão aí dentro da psicanálise pura, basicamente. E aí entra dentro da questão do terapeuta, né? Porque aí o terapeuta e especialista também em terapia de casais. E aí você pergunta hoje, que acho que é uma complicação muito grande, porque um cara de 20 anos, o que é que ele tem para oferecer a uma mulher? Eu acho que é muito pouco, né? Será que tem? A tua idade, Alain? É. Pera aí. Já passou. Pera aí. Ele tá vendo aí? Já passou, né? Porque aí o cara, qual seria a recomendação? Constituir um patrimônio financeiro, acho que o terapeuta tem uma colocação aí também dentro desse contexto, né? Tem a questão do domínio físico e mental para poder realmente constituir uma família. Eu acho basicamente uns pilares aí que a gente pode deixar bem claro, né? Porque não é só os desejos dos impulsos normais, mas algo que a gente consiga constituir, né? Porque, de fato, isso mais na frente vai terminar dando um atrapalho na vida do casal, né? Ou não? Quando se trata de relacionamento conjugal, amoroso, realmente requer maturidade. Infelizmente, alguns hoje estão esperando muito tempo a faculdade concluir, a casa adquirir, o carro, etc. Mas quando olha para o lado emocional, tem que ter um cuidado grande pelo fato de ter uma faculdade, ter o carro, mas quando se trata de ter negligencia uma vida amorosa, há certos problemas, há certos deslizes pelo fato de serem duas pessoas distintas, com fases de vida distintas, bagagens históricas distintas. Então, o lado emocional, o lado amoroso, isso tem que ser construído de forma paulatina, gradual, e isso, para muitos jovens hoje, está sendo um ponto interessante. Está deixando para trás, tem receio de sair da casa dos pais, construir por falta de vários pontos. Fazer estrutura, né? E aí, dentro dessa colocação, porque são duas pessoas distintas, aí você tem a questão do ver o mundo, né? Vou resgatar aquela colocação que eu fui lá e não finalizei, de ver o mundo conforme a sua própria retina, né? Porque tem os viés masculinos e tem o viés feminino, né? E aí, dentro dos viés masculinos, a gente tem mais a questão de demonstração física, né? E dentro do viés feminino, a gente tem a questão de atenção em forma de diálogo, né? E isso é um dos pontos que a gente pode dizer que atrapalha, porque, por exemplo, você às vezes está esperando uma ação do seu parceiro de acordo com o que você enxerga. Conseguiu entender o que eu quis tratar aqui? Porque, por exemplo, a mulher quer mais a conversa, o homem quer mais o contato. E, às vezes, você não consegue passar essa linguagem. E, dentro da terapia, a gente consegue
perceber, ou dentro dessa análise aí, já que o terapeuta trata do casal, isso é um problema que você percebe, ou tem tido isso nos casos que já foi tratado, que isso realmente é uma verdade ou não? Esse é um dos problemas maiores ou não? Dentro do casamento, Isso, propriamente. dentro do casamento agora. Estou partindo para o lado de terapia de casal agora. Ok. É bem verdade que são pessoas totalmente distintas. O casamento não é simplesmente uma unidade, é uma unicidade, é aquilo que se funde, é algo estreitamente sensível, melindroso. E quando alguém pensa em adentrar em um casamento, sem antes conhecer o histórico, sem antes conhecer a família e outras coisas, haverá muitas decepções. Porque durante o período pré-casamento, há um momento de diálogo, de conversas. E o homem ele tem características peculiares. O homem ele é atraído por aquilo que ele vê. E a mulher por aquilo que ela ouve. Às vezes não tem uma estética, aquela beleza física, mas ele tem uma lábia. Pois é, eu já vi muito disso, para minha decepção. Eu com expectativa, me pergunto, mas rapaz, rapaz. É experiência própria. Ai, Deus do céu. Isso é uma característica normal. Isso faz parte. Quando se acontece, ou acontece dentro do casamento, a falta do diálogo, porque um dos motivos de problemáticas dentro do relacionamento conjugal é a incomunicação. O homem, ele prefere guardar, reter para si os problemas, os seus sentimentos, enquanto a mulher ela quer conversar, quer dialogar de tudo. Às vezes você pergunta a ela como foi o seu dia. Ela pode contar uma história. Se ela perguntar ao homem como foi o seu dia, Foi bom. Uma única palavra. Então, é bom em que sentido? Em entender as diferenças. Dentro da terapia, a chamada comunicação ativa, eficaz, e isso dentro do casamento é de suma importância. É você entender, compreender a diferença dela e mesmo assim conviver juntos. Uhum. Isso é saudável. Não há Desafio. casamento perfeito, mas há casamento feliz. E para ser feliz, há alguns tijolos, juntamente com cimento, uma construção junto, mútuo, e isso é muito bom. Eu acho que tem uma colocação também interessante, é porque a mulher não depende de homem para ser feliz, né? Eu acho que isso é pesado? Hein? É pesado? Depende? Fala aí. Não, eu tô perguntando. E aí? A mulher A mulher depende de homem para ser feliz? Não, eu acho que a gente não deveria depender de ninguém para ser feliz. Entendi. A gente deveria tentar ser feliz e junto tentar fazer feliz, né? O ser humano é interessante que ele precisa estar bem consigo. Primeiramente, há uma dependência emocional, muitas das vezes, em ambas pessoas, pelo fato dela, lembra do desenvolvimento dentro da psicanálise, iríamos trabalhar o histórico. Em que momento houve, a gente chama de ego fragilizado. Então, aí iríamos fortalecer este ego, trabalhar por que ele teve esse momento no seu histórico, a ponto de ser dependente daquela pessoa. Porque aquela expressão, você é a razão da minha, da minha existência, isso é muito forte. Se a pessoa estar bem consigo, se a pessoa se conhece, se a pessoa se ama, se valoriza, ela vai ter aquele sentimento nela forte a ponto de, se a pessoa estar longe dela ou não, ela vai estar forte. Só que aquilo, dentro do relacionamento, haverá uma construção mútua, porque casamento, de fato, não é uma unidade, é uma unicidade. Se a pessoa está longe, vai sentir a saudade do cheiro, da fala, e isso é bom, mas a dependência é precisar depender do outro para ser feliz, e isso seria um ponto para análise. O melhor terapeuta talvez tenha sido Deus, né? Porque ele colocou como segundo mandamento um parâmetro bem estabelecido. Amar o outro como a si mesmo, ou seja, o parâmetro para eu amar o outro, a suficiência para que eu ame o outro, é o tanto quanto eu me amo.
Não mais do que isso, porque eu vou estar amando mais do que Deus, que aí é a posição de Deus, mais do que eu, mais do que tudo. E nem abaixo disso, porque eu posso não tratar conveniente o meu próximo. Então, o parâmetro é amar o outro como a mim mesmo. Essa é a medida, né? E aí, a sua autossuficiência, é assim mesmo que se fala, autossuficiência, doutor? Ou eu falaria, a sua suficiência é necessária para não causar essa dependência lá no outro. Exatamente. Mais ou menos isso. Isso. Esse exatamente do senhor foi me deu um orgulho agora medonho de mim mesmo. Me deu a suficiência. Obrigado, doutor. Tem alguma colocação a fazer? Então, dentro da psicanálise, se a queixa fosse esta, por que eu preciso dele para eu ser feliz? Iríamos para uma análise. Uhum. Então, isso é uma investigação. Por que da dependência dele, esse ego fragilizado? Então, é um ponto também importante. E até perigoso, né? Porque eu vou depender de algo sobre o qual não tenho controle, que é o outro. Eu não tenho controle sobre o outro. Então, a minha felicidade vai estar dependente de algo que eu não tenho controle. A possibilidade de não alcançá-la é tão proporcional quanto o descontrole que eu tenho sobre aquilo. Eu consegui explicar. E Tentou. pegando um gancho para concluir essa fala, é com relação tudo, como diz Freud, tudo em exagero é patológico. Uhum. Então, se há uma dependência exacerbada, isso daí vai estar sendo para ponto de análise. A gente consegue delimitar quais os sintomas principais da dependência? Eu destaco aqui um, é com relação à vida. Dizer, eu só consigo viver se ela estiver comigo, se ele estiver comigo. Acontece muitos casos nas questões do feminicídio, né? Porque é o sentimento de posse, eu acho, basicamente isso aí, né? Exatamente. Tem um lado do machismo e tem um lado do feminicídio. Então, isso é prejudicial, é patológico e até chega a destruir. Mas no caso do feminicídio, não seria dependência, seria possessividade, né, doutor? Porque se fosse dependente, ele nunca ia se afastar dela, sobretudo por morte. Porque ele depende dela. No caso, é posse. É só questão de ter algo... quais são os pecados capitais que o pessoal falava? Cobiça, inveja... Gula. Não, mas tem outro. Inveja... Como é? Não. A preguiça... Não, enfim. Querer ter... E eu acho que é isso mesmo, essa posse, enxergar na mulher a sua posse e não ter dependência com ela, assim. Eu posso me afastar dela, mas ela não vai pertencer a ninguém. Se eu me afastar, né? Eu posso me afastar dela, mas não vai pertencer a ninguém. E aí mata a mulher. Já a pessoa que é dependente, ele não consegue se afastar da mulher, né? Olha, eu tentando entender as coisas, pensando alto. Mas vamos lá, vamos organizar as Se ele ideias. dependesse, Se ele dependesse, ele não iria se afastar. ele não mataria ela, Ou né? mataria e se matava. Então isso aí, o que se mata é dependente. O que não se mata, ele não é... Ele é só possessivo, não é de ninguém. Só Não dizendo pertencia a de posse. ninguém. Então, veja que essa expressão possessivo é forte do ponto de vista da saúde mental, porque está entrando aí num transtorno Uhum. Sentimento de patológico. É. posse. Entendi. Precisa procurar ajuda. Isso, sem dúvida. Entendi. Dentro dessa questão aí, a gente tratando desse contexto, eu vou perguntar aqui, até usar um termo mais amplo, assim, bem comumente utilizado, dentro do contexto normal de pessoa, né? Porque existe aquela questão de, às vezes, do casal estar colocando, dizendo, por exemplo, que a mulher diz que o marido tem outra.
e às vezes o marido diz que a mulher está com outra. E nesse caso aí, aí o cara pergunta, será que uma gaia resolve nesse contexto? Ou não? Porque de fato ia fazer o que de fato aconteceu. Aí ia zerar, né? Ia zerar o jogo. Como é que a terapia consegue trazer uma explicação para a gente nisso aí? Porque você está sendo culpado de uma coisa que você não cometeu, né? Então... Ou seja, você Agora já é interessante. você Tá sendo... você está sendo culpado pelo não cometer, por isso seja culpado logo. Essa é a solução que ele está propondo, doutor. Seja logo culpado, vá lá e faça. Olhando para essa questão que é sensível, complexa, e tem sido um dos pontos terríveis na sociedade. Uhum. Ainda que lá, com relação aos meus pais, por exemplo, né, sou órfão de mãe, mas ainda que meus pais vivessem uma vida não tão satisfeita, mas pelo contexto da sua época, eles viviam juntos, morando debaixo do mesmo teto. Hoje, com relação ao casamento, o sexo feminino, por natureza, ela desconfia, ela é sensível. Então, requer do homem, da figura masculina, o ponto de confiança, passar confiança para ela. Ter mais cuidado, né? E a sociedade, ela proporciona, ela bombardeia a mulher no sentido de vários aspectos, principalmente do estético. E uma certa vez eu lendo uma certa obra onde dizia assim, que ainda que haja no mundo inteiro, ou se houvesse no mundo inteiro N mulheres, ele diria para ela, você é a única para mim. Aquilo para ela é suficiente. Certo. Porque, por natureza, ela é um sexo frágil. E, biblicamente falando, como terapeuta cristão, né, dentro da terapia, nós temos a autonomia, a liberdade de trabalhar com a oração, com as escrituras sagradas. Lembrando que, ainda que não seja uma pessoa que tenha uma fé religiosa ou não, está aberto para todas as pessoas. Mas, falando especificamente para uma pessoa que tem a sua fé, a gente vai trabalhar mostrando que o casamento é uma instituição divina. E tem sido, se um casamento, se uma família, ela está bem, a sociedade, como também o contexto eclesiológico estará bem. Então, a parte do adultério, da promiscuidade, isso tem sido proliferado. Uma certa vez alguém disse que há 3 tipos de poluições: a atmosférica, a sonora e a da promiscuidade. Então, o homem, quando passa para a mulher, transfere para ela confiança, isso é muito bom. Pois é, Isso como é que vai transferir confiança cometendo adultério, né? Não tem como. Eu vou finalizar aqui, mas tem uma questão que eu acho interessante também, dentro da questão um problema da sociedade, nesse contexto aí, eu acho que a terapia, o psicanálise, que ainda vou fazer uma pergunta aqui mais interessante também, que é a teoria do universo 25. Já ouviu falar dessa teoria do universo 25? Não. Foi uma teoria lá atrás que ele fala sobre a questão da feminização dos machos e da masculinização das fêmeas, né? Eu acho que isso também é um fator muito, muito forte dentro do relacionamento, porque tem mulheres que ficam dizendo que o cara não faz mais porque é obrigação, e quando ele murcha, aí manda ele para o psicólogo. Ou seja, quando ele assume um papel feminino, aí ela diz, agora tu precisa de uma terapia, tu precisa de procurar um psicólogo. Mas não foi você que colocou, de fato, e a sociedade tem muito disso, né? E isso é algo que pode ser visto dentro do contexto aí ou não? A feminização dos machos e a masculinização das fêmeas. A teoria do universo 25 foi feita com ratos, né? Lá atrás, eu acho que foi até com psicólogo, se eu não me engano. Mas a gente, dentro da sociedade... Isso aí, qual foi essa teoria? Tu consegue descrever? Ele fez colocou uns ratos lá dentro de um espaço, e aí foi aumentando a quantidade de ratos, e chegou um certo tempo que os ratos machos deixaram de fazer o papel de macho. E as fêmeas começaram a fazer o papel de macho. E no final da obra, eles terminaram diminuindo o acasalamento, e no final todo mundo morreu nas 52 semanas, se eu não me engano. Eu fui na 25ª semana. A mesma quantidade de macho e fêmea. Isso. E eles foram procriando, quando chegou num certo ponto, cada um começou a inverter os papéis e, teoricamente, diminuiu o acasalamento e, automaticamente, eles se destruíram.
Por eles mesmos. Mas aí A algo. mesma quantidade de fêmea e macho. Isso. E eles foram Procriando, e depois eles começaram a inverter os papéis. E na 25ª semana, se eu não me engano, foi quando eles realmente morreram, acabaram. Ou ele parou de procriar, inverteu realmente os papéis, ou foi quando foi extinto realmente, todos eles morreram por fatores ali que eles estavam... Mas qual é a conclusão do fato de ter fêmeas e machos e eles desistirem disso? O que é que impulsionou? O que é que levou eles a desistirem? Os machos a se comportarem como os machos? Eles, O que provocou isso? não, a pesquisa agora eu não consigo lembrar de fato o que foi que ocasionou, né? Mas aí, por exemplo, os machos deixaram de fazer o seu papel de macho. E aí começaram a mostrar alguns traços para o psicólogo lá, a questão da feminização. Alguns papéis lá dentro do ciclo lá dos ratos, que aí eles se comportaram. E aí talvez seja algo interessante dentro da sociedade, que às vezes há uma inversão de papéis. E nessa inversão de papéis há os conflitos domésticos dentro do lar, né? Talvez falta essa cooperação de cada um realmente assumir o seu papel ali dentro do contexto, né? E aí a gente consegue ver... A minha pergunta é que a gente consegue... Porque isso aqui tem a ver mais a fundo, né? Mas aí dentro da questão do terapeuta ou do psicoterapeuta, do psicanalista, ele consegue ver mais ou menos esse panorama ou não, ele já vê com outra questão realmente, de fato. Tem alguma coisa que a gente possa dizer, não, existe alguma pesquisa que eu conheça, ou existe algum fundo de verdade nisso, nessa questão, que possa afetar relacionamentos ou não? Ótima pergunta. Dentro da formação teológica, tem uma disciplina chamada de antropologia bíblica. E olhando para o ser humano, do ponto de vista bíblico, macho, fêmea, do ponto de vista desse viés bíblico, dentro do relacionamento conjugal, haverá sempre uma problemática no sentido de inverter os papéis. E eu uso aqui uma analogia, por exemplo, com esta garrafa. Suponhamos que a mulher, ela peça para o marido dela, o esposo dela, abrir esta garrafa, ainda que ela tivesse condições. Mas para fortalecer a masculinidade dele, dando ênfase a isto, ele terá um grande prazer em saber que ela está reconhecendo esta área. Então, dentro do casamento, dentro do relacionamento, sempre será eficaz quando há, ainda que sejam duas pessoas distintas, mas que se compreendem, que se unem, e há um caminho longo com estas percepções, estas compreensões das diferenças, será saudável. Se porventura houver essa queixa de inversão de valores, de acordo com a terapia, vamos ver o porquê. Porque sempre lembrando que por trás de um ser humano há uma construção histórica, a fase dos desenvolvimentos. Do ponto de vista de Piaget, o desenvolvimento cognitivo, de Erickson, psicossocial, e da psicanálise psicossexual. Então, há uma construção. Por que está havendo esta inversão? Porque se está havendo e que ele me procurou, porque está sendo prejudicial ali no relacionamento. Entendi. Tem outro caso interessante para a gente concluir aqui, bem interessante, dentro desse contexto todo, estou puxando a terapia para a gente finalizar e tal, já que o senhor ministra também nessa área de terapia de casais. E tem um ponto muito interessante, porque eu tenho percebido ultimamente que muitos casais, principalmente nas igrejas, estão se separando, novos. A gente tem muito caso recente disso aí. E a gente sabe que o crente ele não pode estar na terra prometida antes do casamento, né? O que acontece? E aí fica assim uma pergunta. Se ele visse a terra prometida feito Moisés antes, mas não entrasse na terra, talvez reduziria essa questão, né? Ou não? Aí teve até um caso recente aí de um vocalista de uma banda gospel evangélica que começou a trocar figurinhas desse tipo aí, né? E ele terminou, achou, sei lá, talvez achou a outra terra prometida que foi mostrada para ele pelos meios digitais mais interessante, o pessoal, não sei, achou mais interessante do que a terra prometida que ele tinha em casa. Não sei se pelo aspecto da cor, alguma coisa do tipo ou não. E aí, como é que a gente consegue ver essa questão? Porque a gente sabe que a Bíblia ela fala a respeito de se precaver de certas coisas, né? Mas a gente fica questionando onde é que essa sociedade está errando, onde é que esses jovens estão errando, de fato. Porque, como a gente consegue explicar, porque não vê,
Isso é um ponto? Não é um ponto? Porque às vezes, não, a gente coloca que sim, está fugindo dos princípios éticos. Mas a gente tem um problema muito mais grave. Porque o problema mais grave é que está vindo a separação. Porque o que Deus uniu não separe o homem, né? Não é que não separa o homem, é que não separe o homem. Mas, de fato, com pouco tempo depois, está acontecendo muito isso. Como é que o terapeuta ele consegue enxergar essa colocação aí? Está sugerindo que a ausência de experiência prévia pode estar causando Eu não tô sugerindo nada aqui, É tá vendo? isso. Eu vou falar feito Alexandre. Pelo menos foi- Eu falo feito Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, não, o outro lá. Não fique colocando palavras aqui na minha boca, Alexandre não. Grande? Quem? Quem? Alexandre Grande, não. Alexandre Grande ficou dizendo que coloca nas outras palavras, o cara responder lá, e o cara disse, não fico colocando. Mas assim, às vezes a gente fica pensando, será que isso realmente, de fato, porque você cria uma expectativa, eu não estou falando de provar, né? Eu estou falando só de ver a Terra Prometida, porque Moisés viu a Terra Prometida, mas não entrou, né? E aí você vê essa questão, porque é algo grave, tem que ser tratado, a gente realmente tem que entender isso, porque isso está afetando a sociedade como um todo, porque é muitos casos de cristãos novos e está havendo separação. E quando tem filhos, eu acho que o problema é muito maior ainda, né? Porque às vezes eles se trocam por outro. Por que trocou por outro? Entendeu? Então, digamos, se conhecesse a Terra antes, seria melhor, não seria melhor? Ou outros fatores estão mais atrelados aí? Como é que o terapeuta cristão ele consegue enxergar isso aí? Eu estava refletindo aqui no seguinte: é um assunto amplo, complexo e sensível. Nós aqui somos casados, né? Somos casados. Mais uma vez, como terapeuta cristão, olhar para as Sagradas Escrituras, que nós chamamos de Pentateuco, que é o Deuteronômio. Ali há ensinamentos, orientações com relação ao cuidado de Deus, né, de Jeová, com relação à virgindade da mulher, do homem, o cuidado. Cerca de 21 anos, até os 21 anos, a área do impulso do ser humano, ela é amadurecida. Se for quebrado no sentido de experimentar a vida sexual antes do casamento, haverá uma quebra desse impulso. Por isso que, assim como há no vício das drogas, no experimento de bebida antes do período de uma maturidade, a pessoa ficará descontrolada, viciada. Isso há um período de amadurecimento. Antes de uma idade propícia, quando alguém toma a atitude, um adolescente, de ter uma vida de prostituição, de relacionamento sexual, de relação sexual antes de uma certa idade, no sentido, digamos que, ali, bíblico, dentro do casamento, ela vai ter mais necessidades de ter de forma promíscua, de forma desenfreada, porque quebrou, deu vazão, esse momento de impulso dela, que deveria ser experimentado, dado dentro do momento do casamento. Então, Deus preza por este momento. A sociedade, o ser humano, sempre foi ser humano. O que mudou foi a cultura, o tempo. Sempre houve o impulso sexual. Então, essa questão sempre houve, só que muda o tempo, muda a época. E a geração de hoje, com relação à tecnologia, à promiscuidade, à vestimenta, que o homem ele é impulsionado por aquilo que ele vê, isso tem construído esse lado negativo do ser humano. Então, a igreja, no sentido geral, a eclesia, ela é um dos pontos que coloca limite, coloca parâmetros, aonde quer que haja pessoa, a sociedade. Então, quando há pessoas que decidem entrar em um relacionamento, que a gente diz que é uma construção, um período de conhecimento, que é o namoro, o noivado, aquelas fases, tendo a ideia que vai chegar ao ponto de conviver com alguém, é uma decisão difícil. Alguém disse assim, uma das decisões definitivas do ser humano é com quem você vai casar, com quem você vai viver uma vida junta
E isso vai ter, sim, as dificuldades. Por isso que eu quero aproveitar aqui o momento, acerca do dia 15 de fevereiro, agora do ano que vem, haverá um workshop. Do ano que vem? Isso. Janeiro. Isso, Sim, janeiro. fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2025. Haverá um workshop para casais, trazendo a temática saúde física, emocional e sexual, fortalecendo o casamento. E é interessante que alguém, uma certa feita, disse assim: por que há tantos preparos? Há preparos numa área, há preparo para outra área, para o ser humano se preparar. Por que não na área matrimonial, o casamento? Entrando no casamento, sabendo que vai estar sujeito. Então, o divórcio, biblicamente, Deus jamais aprovou. Sempre haverá perdas. A criança, a separação da figura paterna, materna, e isso poderá até ocasionar traumas na criança. E a perda emocional de um, de outro, da mesma forma. E a questão de reconstruir, tem muitos casais que, ao chegar em busca de terapia para casais, muitos casos o homem não quer. Há um tabu da parte masculina. Uhum. Então, isso também precisa ser quebrado, porque nenhum nem outro deveria dar vazão a essa separação pelo fato de, como diz hoje em dia, uma simples coisa, um simples olhar. Então, isso, dentro da terapia de casais, fortalecer o casamento. São duas pessoas que lá atrás se conheceram, declarando frases de amor, e no decorrer, a sociedade ela proporciona muitas coisas para haver esse divórcio. E o homem e a mulher, no decorrer desse relacionamento, eles podem ter esse deslize. Então, do ponto de vista terapêutico, cristão, terapia de casal, fortalecendo o relacionamento, porque foram duas pessoas que se conheceram, que se amaram, e hoje o que é que está acontecendo? Então, a terapia iria trabalhar isso, revendo esses pontos aí que estão precisando. Muito bom. Parece que a abstinência traz algumas vantagens. A abstinência dentro do prazo e não compulsória, mas voluntária, parece trazer algumas vantagens, como, por exemplo, o desenvolvimento do autocontrole, o desenvolvimento da capacidade de ser o senhor de seus desejos e usufruir dele quando ele quer, não quando seu organismo quer, não ao sabor do vento. E a segunda vantagem da abstinência seria exatamente o diametralmente oposto ao que esse iletrado falou, que é não experimentar faz com que a sua única experiência seja, se der tudo certo, com aquela única pessoa que você escolheu para a vida toda, e os dois irão aprender juntos. As zonas erógenas, o que um gosta e o que o outro não gosta, se houver uma conversa boa. E evita-se daí um risco que é inegável. Você, durante toda uma vida de sexualidade ativa, vai experimentando diversos sabores. Você se casa com uma que não tem daquele sabor que você experimentou um dia, vai ficar faltando alguma coisa. Mas quando você aprende com aquela pessoa que você escolheu, exclusivamente com ela tudo, imagina que prazeroso não é conhecer a Terra Prometida e viver nela pela vida toda. Tem um estudo americano, se eu não me engano, um estudo americano, que diz que a capacidade de uma mulher ser fiel tem a ver com a quantidade de homem que toca nela. E eu acho que isso encaixa basicamente no que esse letrado acabou de falar aí, né? Acho muito interessante. Dentro do contexto geral, existe uma frase que eu acho muito interessante, que diz: não faça sexo com quem você não quer engravidar. Então, dentro do contexto evangélico, não faça sexo com a pessoa que você não quer ter uma vida no futuro com ela. Então, dentro que só é permitido ou recomendado dentro do casamento,
Eu acho que é uma boa colocação, né? Mas eu quero agradecer aí, Erlan Charles, Muito por ter bom. aceito o nosso convite Muito aqui. obrigado, doutor. Dê as considerações finais. Quiser pontuar o seu evento aí, dia 15, para terapias para casais. Pensava que era 15 de dezembro agora. Não, se fosse janeiro de 2024, eu achava complicado, né? Já está acabando. É fevereiro. Mas aí pode fazer as suas colocações finais da melhor forma que achar interessante. E aí pontuar o que deve ser pontuado aí. Fica à vontade. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade grandiosa de estar aqui com vocês. Foi um prazer gigantesco. A minha esposa ali nos bastidores, sempre esta companheira, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, primeiramente Deus, mas ela ao meu lado. E poder estar aqui abrindo esta temática de saúde mental. Saúde mental, para muitos, é uma questão arcaica, retrógrada e até desconhecida. Não é frescura. Frescura. Hoje, aqui, nós estamos vendo que o ser humano é um ser bio-psico-sócio-espiritual. O ser humano, como ser bio, ele convive biologicamente, tem que dormir cerca de 8 horas, tomar 2 litros e pouco de água, isso biologicamente falando, tem que dormir bem. Então, do sentido emocional, psicológico, as suas emoções, isso é um sentido biológico. E no sentido espiritual, é aquilo que leva a Deus, a divindade. E a ciência hoje comprova que a fé, a religiosidade de alguém, isso está influenciando nas melhoras da sua vida, da sua patologia. Então, hoje, nesta noite, nesse privilégio aqui, eu quero dizer para vocês que foi um prazer muito grande. E lembrando que haverá um workshop para casais no dia 15 de fevereiro de 2025, com o tema saúde física, emocional e sexual, fortalecendo o seu casamento. Fortaleça o seu relacionamento. Há muitas coisas que você precisa conhecer. Se você já conhece, vai reafirmar. Se você já conhece e esqueceu, irá relembrar. Não perca, dia 15 de fevereiro, o workshop aqui em Ponte dos Carvalhos. Comenta em Você é o contato, nosso convidado. O nosso contato, 8488-3142. Espero por você. Repetindo. 8488-3142. Valor simbólico. Entre em contato. Com 9 na frente. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até esse momento, seja dia, seja tarde ou seja noite. O meu muito obrigado, mas eu não posso esquecer o momento do ofertório. Como é que você pode contribuir? É curtindo e compartilhando, meu filho. Aqui teve uma aula de terapia aqui para o nosso criado com vó e eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.